A maioria das pessoas acredita que juntar os primeiros 100 mil é uma questão de ganhar mais dinheiro, encontrar o investimento certo ou aproveitar alguma oportunidade especial. Essa crença parece lógica à primeira vista, mas ela ignora o principal obstáculo dessa jornada: o comportamento humano diante do tempo. O problema raramente está na falta de renda ou de informação, está na pressa, no desejo constante de ver resultados imediatos em um processo que, por natureza, é lento. Quando alguém decide juntar capital pela primeira vez, surge quase automaticamente a ansiedade por aceleração. A pessoa quer sentir que está avançando, quer sinais visíveis de progresso, quer validar que tomou a decisão correta. Esse impulso leva muitos a pular etapas, assumir riscos desnecessários ou mudar de estratégia repetidas vezes. O dinheiro passa a ser tratado como algo que precisa reagir rápido, quando, na verdade, ele responde melhor à constância silenciosa. Charlie Munger sempre alertou para a importância do pensamento de segunda ordem. Decisões não devem ser avaliadas apenas pelo efeito imediato, mas pelas consequências que surgem mais adiante. O imediatismo é perigoso porque seus custos não aparecem no começo. Eles se acumulam aos poucos. Um erro pequeno hoje, repetido várias vezes, pode inviabilizar completamente a construção dos primeiros 100 mil no futuro, mesmo que pareça inofensivo no presente. Existe também uma confusão comum entre movimento e progresso. Fazer algo dá a sensação de controle. Esperar parece desconfortável. Por isso, muitos acreditam que estão trabalhando pelo objetivo, quando, na prática, estão apenas reagindo a estímulos externos, notícias, comparações e emoções. Warren Buffett resume isso de forma simples, ao dizer que o tempo é amigo dos bons negócios e inimigo dos ruins. A pressa transforma o tempo em adversário. Juntar os primeiros 100 mil não é uma corrida, nem uma prova de inteligência. É um processo de acumulação paciente, onde o principal desafio não é matemático, mas psicológico. Exige aceitar que o progresso inicial é lento, pouco visível e, muitas vezes, entediante. Munger já deixou claro que o investidor precisa de paciência e coragem. Coragem para não fazer nada quando não há nada racional a ser feito. É nesse ponto que a maioria falha antes mesmo de começar. O FOMO, o medo de ficar de fora, é um dos erros mais silenciosos e mais destrutivos para quem tenta juntar os primeiros 100 mil. Ele raramente se apresenta como uma decisão claramente errada. Na maioria das vezes, surge como pequenas atitudes aparentemente razoáveis, tomadas sob a sensação constante de urgência. O investidor observa outras pessoas ganhando dinheiro, escuta histórias de sucesso rápido e começa a interpretar a própria cautela como atraso, incompetência ou falta de inteligência. Esse impulso não nasce da análise racional dos fatos. Ele nasce do desconforto psicológico de parecer parado enquanto outros parecem avançar. O ser humano tem enorme dificuldade em lidar com ambientes onde existe comparação social, incerteza e recompensas irregulares. Charlie Munger sempre foi direto ao afirmar que a mente humana não foi projetada para tomar boas decisões nessas condições. O mercado, por sua vez, explora exatamente essas fragilidades emocionais de forma recorrente. Quando o FOMO assume o controle, o investidor passa a confundir oportunidade com movimento. Ele compra porque o preço subiu, porque alguém comentou, porque o assunto está em evidência ou porque todo mundo está falando disso. O capital deixa de ser tratado como um empregado disciplinado
e passa a ser usado como uma extensão da ansiedade. Não existe compreensão profunda do que está sendo feito. Apenas a tentativa de aliviar o incômodo psicológico de ficar para trás. O custo real do FOMO quase nunca aparece no início. Em muitos casos, a decisão impulsiva funciona temporariamente, reforçando o comportamento errado. Esse é o aspecto mais perigoso. O problema não está apenas na perda futura, mas no hábito que se cria. O investidor aprende, de forma inconsciente, que emoção gera ação e que ação gera alívio imediato. Esse padrão mina qualquer tentativa séria de construir patrimônio de maneira consistente. Pensando em termos de segunda ordem, como Charlie Munger propõe, cada decisão tomada sob FOMO enfraquece a disciplina futura. O capital se fragmenta, o foco se perde, e o tempo, que deveria ser um aliado poderoso, passa a ser desperdiçado em constantes mudanças de rota. Pequenos desvios acumulados ao longo dos anos impedem que o patrimônio cresça de forma estável, mesmo quando a renda é suficiente. Uma analogia simples ajuda a tornar isso claro. Investir movido por FOMO é como comprar um carro potente sem saber dirigir. A emoção da aquisição é intensa, mas a falta de preparo transforma o veículo em um risco permanente. O problema não está no carro em si, mas no condutor. No mercado financeiro, não é o ativo que destrói o investidor, é o comportamento previsível diante da excitação. Evitar o FOMO não é uma questão de força de vontade momentânea. Exige um modelo mental sólido. Toda decisão precisa passar por filtros racionais claros. Eu entendo exatamente o que estou fazendo. Aceito a possibilidade real de perda. E essa escolha está alinhada com meus objetivos de longo prazo. Se a motivação principal for emocional, a decisão deve ser adiada sem negociação interna. Charlie Munger sempre destacou que a paciência é uma vantagem competitiva raríssima. Não agir também é uma decisão. Permanecer fora de algo popular costuma parecer desconfortável, mas, frequentemente, é o que preserva o capital. E, principalmente, a clareza mental. O investidor que chega aos primeiros 100 mil não é o mais rápido, nem o mais comentado. É aquele que consegue resistir aos impulsos mais comuns. No longo prazo, o FOMO cobra um preço alto demais para quem busca estabilidade financeira. Ele troca disciplina por excitação e consistência por arrependimento silencioso. Evitar esse erro não transforma ninguém em um gênio. Apenas impede que o investidor seja previsivelmente imprudente. E, como Charlie Munger sempre reforçou, evitar estupidez é uma das formas mais seguras de acumular capital ao longo do tempo. Ao iniciar a jornada para juntar os primeiros 100 mil, muitos investidores acreditam que o maior risco está em errar por falta de informação. Essa suposição parece sensata, mas esconde um problema mais profundo. O erro mais comum não é a ignorância, e sim a seleção enviesada do que se decide aprender. O viés de confirmação atua de forma silenciosa, levando a pessoa a buscar apenas dados, opiniões e argumentos que reforcem aquilo que ela já acredita. Isso cria uma sensação falsa de segurança e coerência. O cérebro humano prefere conforto à verdade. Quando alguém faz uma escolha financeira inicial, existe um desejo quase automático de provar para si mesmo que a decisão foi correta. A partir desse momento, toda informação contrária passa a gerar desconforto psicológico. Em vez de ser analisada com calma, ela é descartada, minimizada ou ridicularizada. O investidor passa a consumir conteúdos, análises e opiniões
que funcionam como espelhos, não como ferramentas de reflexão. Charlie Munger sempre alertou para esse comportamento. Para ele, enxergar a realidade de forma clara exige esforço ativo para combater os próprios vieses. Isso significa, muitas vezes, procurar deliberadamente argumentos contrários, ouvir pessoas que discordam e considerar cenários onde a decisão pode dar errado. Sem esse exercício, a mente constrói uma narrativa interna coerente, mas frágil, que desmorona diante do primeiro choque real do mercado. Associada ao viés de confirmação, surge a ilusão de controle. Ao acumular pequenas vitórias iniciais ou simplesmente por acompanhar o mercado com frequência, o investidor começa a acreditar que entende mais do que realmente entende. Ele confunde familiaridade com domínio. Passa a interpretar oscilações aleatórias como resultado direto de sua habilidade, reforçando ainda mais a autoconfiança excessiva. Esse é um terreno perigoso para quem ainda está formando capital. A ilusão de controle cria a sensação de que o mercado pode ser previsto, ajustado ou manipulado com decisões rápidas. O investidor começa a achar que consegue sair antes das quedas e entrar antes das altas. Nassim Taleb lembra constantemente que o mundo financeiro é dominado pela incerteza e por eventos imprevisíveis. A confiança exagerada não elimina o risco, apenas torna o impacto do erro mais severo, quando ele inevitavelmente ocorre. Pensando em termos de segunda ordem, o problema não está apenas em uma decisão errada isolada, está na sequência de comportamentos que a confiança cega produz. O investidor aumenta a exposição, reduz margens de segurança e ignora sinais de alerta. Cada acerto passado é usado como justificativa para assumir riscos maiores no futuro. Quando o erro aparece, ele aparece grande, concentrado e difícil de reverter. Existe também um aspecto emocional relevante. Admitir que se está errado exige humildade e desconforto. Para muitos, é mais fácil dobrar a aposta do que rever a própria análise. Esse mecanismo psicológico já destruiu inúmeras trajetórias financeiras promissoras. O ego passa a comandar o capital. A decisão deixa de ser racional e passa a ser defensiva, voltada à preservação da autoimagem, não do patrimônio. A solução prática não é buscar mais confiança, mas menos. Desenvolver uma mentalidade de questionamento constante é essencial. Isso envolve perguntar com frequência quais premissas podem estar erradas, quais riscos não estão sendo considerados e o que aconteceria se o cenário mais desconfortável se materializasse. Charlie Munger defendia a ideia de destruir boas ideias para testá-las. Se elas sobreviverem, ótimo. Se não, o custo da correção ainda é baixo. Criar espaço para o desconforto intelectual é uma vantagem competitiva rara. Significa aceitar que não é possível controlar o mercado, apenas se posicionar de forma sensata dentro dele. O investidor que chega aos primeiros 100 mil aprende cedo que humildade protege capital. Ele entende que não precisa estar certo o tempo todo, apenas evitar erros grandes o suficiente para comprometer anos de esforço. No longo prazo, o viés de confirmação e a ilusão de controle funcionam como armadilhas invisíveis. Eles não impedem o progresso imediato, mas corroem a base da disciplina. Enxergar isso cedo permite construir uma relação mais saudável com o risco, com a incerteza e com a própria ignorância. Essa postura não gera excitação, mas cria estabilidade. E estabilidade é um dos ativos mais subestimados na construção dos primeiros 100 mil.
A ideia de seguir o momentum do mercado exerce um fascínio poderoso sobre quem está tentando juntar os primeiros 100 mil. O raciocínio parece simples. Se algo está subindo, é porque funciona. Se muitas pessoas estão ganhando dinheiro com isso, entrar agora parece apenas uma questão de bom senso. Na prática, esse comportamento raramente nasce de análise racional. Ele surge do desconforto de parecer atrasado e do medo de assumir a posição solitária de quem não participa da euforia coletiva. O ser humano é profundamente sensível à prova social. Desde cedo, aprendemos que seguir o grupo costuma ser mais seguro do que agir sozinho. No mercado financeiro, esse instinto se manifesta de forma amplificada. Quando preços sobem rapidamente e histórias de sucesso se multiplicam, a pressão psicológica aumenta. O investidor começa a sentir que ficar de fora é, por si só, um erro. A decisão deixa de ser sobre valor ou risco e passa a ser sobre pertencimento. Charlie Munger sempre tratou esse comportamento como um dos erros mais previsíveis e recorrentes da mente humana. Ele sabia que a maioria das pessoas confunde popularidade com qualidade. Quando algo está em alta, o cérebro interpreta isso como validação. Poucos param para refletir que muitas vezes o maior risco está exatamente no ponto em que o consenso é absoluto e a discordância desaparece. Nesse momento, o preço já incorporou expectativas irreais. O efeito manada funciona porque simplifica decisões complexas. Em vez de analisar fundamentos, cenários e probabilidades, o investidor observa o comportamento dos outros e o replica. Daniel Kahneman descreve isso como a atuação do sistema 1, rápido, intuitivo e emocional. Esse sistema foi útil para a sobrevivência, mas é péssimo para decisões financeiras de longo prazo. Ele privilegia atalhos mentais em ambientes onde o erro é caro. Quando alguém entra em um ativo apenas porque ele está subindo, a lógica implícita é que sempre haverá alguém disposto a pagar mais depois. Essa crença ignora um ponto central. Em algum momento, o fluxo se inverte. O mesmo comportamento coletivo que empurra os preços para cima passa a agir no sentido contrário. Quem entrou tarde descobre que o entusiasmo não oferece suporte quando a narrativa muda. O mercado não recompensa seguidores, especialmente os últimos da fila. Pensando em termos de segunda ordem, seguir o momentum cria uma sequência de decisões reativas. O investidor compra porque subiu, segura porque ainda sobe e vende quando cai rápido demais. Esse ciclo emocional desgasta o capital e, principalmente, a confiança. Cada tentativa frustrada reforça a sensação de que o mercado é imprevisível e injusto, quando, na verdade, o problema está no método adotado. Existe também um componente de status nesse comportamento. Participar do que está em alta gera sensação de pertencimento e, muitas vezes, validação social. Falar sobre ganhos recentes, comentar movimentos populares e demonstrar estar por dentro cria uma imagem de competência. O custo disso raramente é discutido. Quando a onda passa, o silêncio substitui a empolgação e as perdas são tratadas como azar, não como consequência lógica. Charlie Munger defendia que o investidor racional precisa estar disposto a parecer errado por longos períodos. Não seguir a multidão exige autocontrole e clareza de princípios. Muitas decisões corretas não oferecem recompensa imediata nem reconhecimento externo. Elas apenas preservam capital e mantêm a trajetória intacta. Para quem busca os primeiros 100 mil,
Isso é mais importante do que qualquer ganho rápido. Criar uma estratégia própria significa aceitar que volatilidade faz parte do processo, mas que ela não deve ditar o comportamento. Em vez de reagir a movimentos de curto prazo, o investidor precisa definir critérios claros de alocação, risco e horizonte temporal. Isso reduz a influência do ruído e transforma o mercado em um ambiente menos emocionalmente hostil. A armadilha do momentum não destrói patrimônio de uma vez, ela corrói aos poucos. Cada decisão baseada na multidão enfraquece a disciplina individual. Com o tempo, o investidor perde a capacidade de pensar de forma independente. Evitar esse erro não garante ganhos extraordinários, mas aumenta significativamente a probabilidade de sobrevivência financeira. No longo prazo, sobreviver é vencer. Quem consegue ignorar a euforia coletiva, resistir à pressão social e agir com serenidade, constrói uma base sólida. Os primeiros 100 mil não são acumulados seguindo ondas, mas mantendo o curso, quando o barulho ao redor tenta empurrar para fora. Essa postura é menos emocionante, porém muito mais eficaz para quem valoriza estabilidade e progresso real. Um dos conflitos mais difíceis para quem está tentando juntar os primeiros 100 mil não é técnico nem financeiro, é psicológico. Trata-se do dilema entre parecer inteligente e ser inteligente. No mercado, existe uma pressão constante para demonstrar ação, opinião e convicção. Muitos investidores confundem movimento com competência e silêncio com ignorância. Esse ambiente incentiva um tipo de racionalidade performática, onde o foco não está na decisão correta, mas na decisão visível. A racionalidade performática se manifesta quando o investidor sente necessidade de fazer algo apenas para provar, para si ou para os outros, que está no controle. Comprar, vender, ajustar, comentar, reagir. Tudo isso cria a sensação de participação ativa. O problema é que essa postura raramente está alinhada com a construção de patrimônio. Ela atende mais ao ego do que ao capital. Charlie Munger sempre deixou claro que o mercado não recompensa quem parece inteligente, mas quem age de forma logicamente consistente ao longo do tempo. O desejo de validação externa é um fator poderoso. Em ambientes onde todos comentam resultados, estratégias e movimentos, ficar parado parece desconfortável. A ausência de ação pode ser interpretada como falta de convicção. Muitos investidores entram em operações apenas para evitar o incômodo psicológico de parecer passivos. Essa dinâmica transforma decisões financeiras em performances sociais, onde o objetivo deixa de ser preservar e acumular capital e passa a ser sustentar uma imagem. Existe também a ilusão de que agir frequentemente reduz o risco. Na prática, acontece o oposto. Cada decisão adiciona uma nova possibilidade de erro. Quando o investidor sente que precisa estar sempre fazendo algo, ele se expõe continuamente a custos, ruídos e impulsos emocionais. A racionalidade real, ao contrário, aceita que a maior parte do tempo não oferece boas oportunidades. Saber esperar é uma habilidade rara e extremamente valiosa. Charlie Munger sempre destacou que uma das grandes vantagens competitivas é a capacidade de ficar inativo quando não há nada racional a ser feito. Isso exige disciplina emocional. O mercado cria a impressão de que sempre existe algo urgente acontecendo. Notícias, oscilações e opiniões surgem o tempo todo. Resistir a esse fluxo e manter uma postura analítica exige maturidade. Agir certo muitas vezes significa não agir.
E isso dói para quem busca reconhecimento imediato. O preço de querer estar certo o tempo todo é alto. Quando o investidor associa sua identidade às próprias decisões, qualquer erro se transforma em uma ameaça ao ego. Em vez de corrigir o rumo, ele tende a defender a posição, justificar perdas e prolongar decisões ruins. Esse comportamento não é racional, é defensivo. O capital passa a servir à preservação da autoimagem, não à lógica econômica. Pensando em termos de segunda ordem, a racionalidade performática cria um histórico de decisões inconsistentes. O investidor reage a estímulos externos, muda de estratégia com frequência e perde a capacidade de avaliar resultados de forma clara. Sem consistência, não existe aprendizado real. Ganhos ocasionais são atribuídos à habilidade, perdas são atribuídas ao azar. Esse ciclo impede qualquer evolução verdadeira. A racionalidade real, por outro lado, é silenciosa e desconfortável. Ela aceita a incerteza, reconhece limitações e prioriza processos em vez de resultados imediatos. Tomar uma decisão impopular, como não seguir a manada ou manter uma posição impassível diante de críticas, exige coragem. Não a coragem teatral, mas a coragem prática de sustentar uma escolha racional, mesmo quando ela não oferece aplausos. Agir certo quando dói significa aceitar períodos de tédio, dúvida e isolamento intelectual. Significa entender que o mercado não deve entretenimento nem validação emocional. Ele apenas responde a decisões bem estruturadas ao longo do tempo. O investidor que chega aos primeiros 100 mil aprende que muitas das melhores escolhas não parecem brilhantes no momento em que são feitas. Elas apenas evitam erros grandes o suficiente para comprometer o futuro. Existe uma diferença fundamental entre disciplina e rigidez. A racionalidade real não é teimosia. Ela permite ajustes quando as premissas mudam, mas exige que esses ajustes sejam feitos com base em fatos, não em emoções. O investidor disciplinado revisa decisões de forma periódica e calma, não em reação a cada oscilação. Esse comportamento reduz drasticamente a influência do ruído. No longo prazo, a diferença entre racionalidade performática e racionalidade real define quem acumula capital e quem apenas participa do espetáculo. O mercado está cheio de pessoas ativas, informadas e confiantes que nunca constroem patrimônio relevante. Falta-lhes a capacidade de suportar o desconforto de fazer o que é lógico, quando isso parece entediante, solitário ou impopular. Charlie Munger sempre reforçou que investir bem não é sobre parecer esperto. É sobre evitar decisões estúpidas de forma consistente. Agir certo quando dói é uma expressão dessa filosofia. Não gera histórias empolgantes, não produz narrativas heróicas, mas constrói algo muito mais valioso: uma trajetória financeira estável, coerente e resistente próprio ego. Essa é uma das lições mais difíceis e mais importantes para quem busca os primeiros 100 mil. Ao tentar juntar os primeiros 100 mil, poucos fatores são tão decisivos quanto a forma como o investidor reage às perdas. Ganhos e perdas fazem parte do processo, mas o impacto psicológico de perder dinheiro costuma ser desproporcionalmente maior do que o prazer de ganhar. Essa assimetria emocional cria um ambiente interno hostil, onde decisões deixam de ser guiadas pela lógica e passam a ser comandadas pelo medo de errar novamente. A aversão à perda é um dos vieses mais estudados da psicologia comportamental. Ela explica por que perder R$ 100 dói mais do que a satisfação de ganhar
os mesmos R$ 100. No contexto do investimento, esse viés se torna especialmente perigoso. O investidor começa a tomar decisões defensivas demais, não para maximizar resultados de longo prazo, mas para evitar o desconforto emocional imediato associado a novas perdas. Esse medo não surge apenas após grandes quedas. Muitas vezes, ele nasce de pequenas experiências negativas acumuladas. Uma decisão errada, uma oscilação inesperada, uma crítica externa. Aos poucos, o investidor passa a associar o mercado a sofrimento psicológico. Em vez de enxergar volatilidade como parte natural do processo, ele a interpreta como sinal de ameaça constante. A mente entra em modo de autoproteção. Charlie Munger sempre destacou que o maior inimigo do bom investimento é o comportamento humano sob estresse. Quando o medo assume o controle, o horizonte de longo prazo se encurta drasticamente. O investidor passa a pensar apenas em sobreviver ao próximo movimento, ao próximo dia, à próxima notícia. Nesse estado, decisões racionais se tornam difíceis, porque o cérebro prioriza alívio imediato, não coerência estratégica. A história dos mercados está repleta de exemplos de fortunas destruídas não por falta de inteligência, mas por reações emocionais em momentos críticos. Crises como a do subprime mostraram como o pânico coletivo leva pessoas a venderem ativos de qualidade, no pior momento possível. O medo de perder mais supera qualquer análise racional. O capital é sacrificado para aliviar a ansiedade, e o prejuízo se consolida de forma definitiva. Pensando em termos de segunda ordem, o impacto mais grave das decisões emocionais não está apenas na perda financeira imediata, está na mudança de comportamento que ela provoca. O investidor que reage mal a uma perda tende a reduzir exposição de forma exagerada, abandonar estratégias consistentes ou sair completamente do mercado. O tempo, que deveria ser um aliado poderoso, deixa de atuar a seu favor. Existe também o efeito paralisante do medo. Alguns investidores, após experiências negativas, passam a evitar qualquer decisão que envolva risco. Ficam presos à inação não por racionalidade, mas por trauma. O capital fica estagnado, corroído lentamente pela inflação, enquanto a pessoa se convence de que está sendo prudente. Na realidade, trata-se apenas de uma resposta emocional não resolvida. Daniel Kahneman sugere que uma forma de lidar com esse problema é preparar o psicológico antes que a perda aconteça, simular cenários adversos, aceitar previamente que perdas fazem parte do jogo e definir limites claros ajuda a reduzir o impacto emocional quando a volatilidade aparece. Quando o investidor espera apenas resultados positivos, qualquer desvio se torna um choque. Quando ele espera dificuldades, elas se tornam administráveis. Uma estratégia de alocação bem pensada não serve apenas para otimizar retornos. Ela serve para proteger o investidor de si mesmo, distribuir riscos, manter margens de segurança e evitar concentrações excessivas permite atravessar períodos difíceis sem entrar em pânico. O objetivo não é eliminar a dor, mas mantê-la em um nível que não comprometa a capacidade de decisão. Charlie Munger sempre enfatizou a importância de conhecer os próprios limites emocionais. Não adianta adotar estratégias sofisticadas se o investidor não consegue suportar as consequências psicológicas delas. A melhor estratégia é aquela que pode ser mantida durante crises, não apenas quando tudo está funcionando. Disciplina só existe quando é testada sob pressão.
Outro erro comum é tentar compensar perdas rapidamente. Após um prejuízo, o investidor sente urgência em recuperar o que perdeu. Esse estado mental é extremamente perigoso. Ele reduz a tolerância ao risco de forma seletiva e aumenta a propensão a apostas mal calculadas. A decisão deixa de ser sobre valor e passa a ser sobre reparação emocional. Agir corretamente diante de perdas exige aceitar que o mercado não oferece garantias. Perder faz parte do processo, mas perder o controle emocional costuma custar muito mais caro. O investidor que chega aos primeiros 100 mil aprende que preservar a clareza mental é tão importante quanto preservar o capital. Uma mente desorganizada toma decisões caras. No longo prazo, o medo de errar pode paralisar ou destruir, dependendo de como é tratado. Ignorá-lo não funciona. Ceder a ele também não. O caminho racional está em reconhecê-lo, entendê-lo e estruturar decisões de forma que ele não domine o comportamento. Isso exige preparação, humildade e disciplina. Juntar os primeiros 100 mil não é apenas um desafio financeiro. É um teste psicológico contínuo. Quem consegue atravessar perdas sem se desorganizar emocionalmente, constrói uma vantagem significativa, não porque evita erros completamente, mas porque evita os erros grandes, impulsivos e irreversíveis. Como Charlie Munger sempre reforçou, sobreviver aos próprios impulsos é uma das condições fundamentais para construir patrimônio ao longo do tempo. Ao longo deste vídeo, ficou claro que a dificuldade de juntar os primeiros 100 mil raramente está na falta de oportunidades, de inteligência ou de esforço. O obstáculo central quase sempre é comportamental. A pressa, o desejo de controle e a necessidade de validação constante levam o investidor a repetir erros previsíveis, silenciosos e cumulativos. O problema não é errar uma vez, é estruturar a vida financeira de forma que o erro se torne um hábito. Charlie Munger sempre enfatizou o pensamento de segunda ordem exatamente por isso. Cada decisão tomada hoje carrega consequências futuras que não são imediatamente visíveis. Buscar atalhos, reagir a modismos, seguir a multidão ou agir para aliviar emoções momentâneas pode até gerar a sensação de progresso, mas cobra um preço alto com o passar do tempo. O capital não desaparece de uma vez. Ele é corroído por escolhas mal pensadas, repetidas ao longo dos anos. A ilusão de controle é outro ponto central. Muitos acreditam que podem dominar o mercado com ação constante, rapidez e confiança excessiva. Essa postura ignora a realidade básica da incerteza. O mercado não é um sistema totalmente previsível, e tentar controlá-lo gera mais ansiedade do que resultados. Munger sempre deixou claro que reconhecer limites não é fraqueza, é uma forma de proteção. A humildade intelectual preserva capital, porque impede apostas desnecessárias. Nassim Taleb contribui com uma visão complementar ao falar de antifragilidade. Em vez de tentar prever todos os cenários, o investidor precisa se preparar para o inesperado. Isso significa estruturar a vida financeira de forma que erros, perdas e crises não sejam fatais. Margem de segurança, disciplina e simplicidade tornam o sistema mais resistente. O objetivo não é evitar toda dor, mas evitar a ruína. Juntar os primeiros 100 mil exige aceitar uma verdade desconfortável. O processo é lento, pouco glamuroso e emocionalmente exigente. Não há espetáculo, nem reconhecimento externo. O progresso inicial é silencioso e, muitas vezes, entediante. Quem não aceita essa realidade tende a se sabotar buscando emoção onde deveria haver método.
quem aceita, constrói uma base sólida que permite avançar com estabilidade. No final, o que impede a maioria das pessoas não é o mercado, nem o sistema, nem a falta de sorte. É a incapacidade de manter decisões racionais, quando emoções entram em cena. Pensar no longo prazo, agir com princípios claros e evitar erros grandes é menos excitante do que buscar ganhos rápidos, mas infinitamente mais eficaz. Como Charlie Munger sempre reforçou, evitar estupidez é uma das estratégias mais confiáveis para construir patrimônio. Os primeiros 100 mil não são um milagre. São o resultado de disciplina sustentada ao longo do tempo. Se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também busca clareza financeira sem promessas fáceis. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para continuar acompanhando reflexões baseadas nos ensinamentos de Charlie Munger, sempre com foco em disciplina, longo prazo e responsabilidade pessoal. Aqui, o objetivo não é excitar, é organizar a mente financeira,